You win! Não, Street Fighter não está nessa lista. Lindezas, bem-vindos ao Fala Comenta, eu sou o João e vou te falar que o mês de fevereiro tá no clima da adaptação de jogos. Dia 18, lá nos Estados Unidos, vai estrear Uncharted com o Miranha e pelo trailer parece que vai ser uma adaptação decente, mas assim, trailer é trailer, filme é filme. A gente pode ficar super empolgado, hypado com aqueles primeiros 2 minutos, 2 minutos e meio, até mesmo 7 minutos divulgados pela produção, pela empresa, justamente para deixar a gente empolgado, hypado e chega na hora não é nada daquilo que a gente imaginava. O maior e mais recente exemplo disso é a adaptação de Mortal Kombat 2021, que apesar de ter mostrado nos trailers um personagem nunca visto antes na história dos jogos, os trailers deixavam a gente esperançosos. Mas né, não deu. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui pra vocês uma lista com 8 filmes adaptados de jogos que são minimamente divertidos e lembram o que acontece muito nos games. O critério dessa lista aqui é justamente isso, a adaptação feita para a experiência passiva de assistir ao filme, que é bem diferente da experiência ativa de jogar o jogo, foi bem feita? Deu pra sentir que tinha coisas do jogo ali além de personagens com o mesmo nome ou de lugares parecidos, como o que acontece muito em toda a saga Resident Evil, tanto lá do Projeto Alice quanto o mais novo reboot que teve? Além dessas coisas, dá pra sentir que foi o jogo transmitido ali nas telas de cinema? A resposta sendo sim e o filme sendo divertido, ele veio parar aqui nessa lista e eu vou mostrar aqui pra vocês do menos divertido para o mais divertido. Lembrando, por mais que a história adaptada seja totalmente original para o cinema, a gente tem que sentir minimamente que foi algo coerente do universo do game. Então, bora lá! Em oitavo lugar fica Max Payne, a história de um policial que tem a família assassinada e busca vingança. Algo bem clichê, padrão tradicional. Basicamente, esse é o contexto de 352 milhões de filmes por aí. Só que o interessante do jogo é, na época, obviamente, era a possibilidade de poder utilizar a câmera lenta para realizar vários tipos de movimentos, ataques, defesas. Era muito legal ver não só o movimento do personagem principal, o Max Payne, indo em câmera lenta, como também tudo ao seu redor ficava, inclusive as balas de todas as armas. E elas também modificavam de acordo com o modelo da arma. Revólver, o efeito era de um jeito, metralhadora, de outro. E assim por diante, as explosões eram tudo muito bem feito. A história em si é muito mais contada no formato de flashbacks e apresentação de histórias em quadrinhos, num tom bem acinzentado, e isso eu achei que foi bem adaptado para o filme. Todo o clima do filme Max Payne é uma coloração cinza, quase com cor nenhuma praticamente. Fica ressaltado as cores mais vermelhas e alaranjadas, lembrando sangue e explosões, algo muito parecido com o filme Sin City. E a história adaptada para o filme, eu achei bastante interessante, eles conseguiram colocar ali o efeito da câmera lenta em uma espécie de droga. Gostei do contexto, gostei de terem colocado o personagem, o ator Mark Wahlberg no papel de Max Payne, porque eu acho que eles são fisicamente parecidos. E gosto de como eles misturam ali a ideia de seita, a ideia de vício, o efeito da droga na pessoa, o que ela vê, às vezes você não sabe se é a realidade, se não é. Então, no geral, é um filme que conseguiu me divertir bastante e ao mesmo tempo eu consegui sentir que foi sim algo bastante coerente com o universo dos games. Principalmente o primeiro. Max Payne is looking for something that God wants to stay hidden. That's what makes him dangerous. Em sétimo lugar vem Hitman, Assassino 47, e esse filme aqui tem duas versões, uma lá de 2007, com o atual xerife de Vila Livre lá de Boba Fett e Mandaloriano, o Timothy Olyphant, não sei. É uma versão um pouco mais singela, uma versão bem mais simples do Hitman, do jogo e do personagem, em comparação à versão de 2015. Só que eu consigo ver nos dois filmes elementos dos jogos, por isso que eu tô comentando aqui as duas versões. Porém, a de 2015 é muito maior, principalmente em dois aspectos. A utilização de elementos do próprio cenário como arma, então, por exemplo, ele tá numa oficina, ele não vai usar o seu revólver, ele vai usar os equipamentos ali, as máquinas, para poder executar os seus inimigos e também focado na parte do disfarce. Nessa versão mais atual eu senti que o elemento do disfarce é muito mais presente do que em comparado com a versão anterior de 2007, desculpa. A história de adaptação desse último filme é um pouquinho forçada
bala de barro assim, só que ainda achei coerente e é por isso que tá aqui nessa lista. What exactly are you? An assassin. You're locked in here with me, and you just brought me mine. Em sexto lugar vem o ouriço azul mais rápido do mundo, Sonic. Olha, ele é divertido, muito. Dá pra sentir o personagem, principalmente se você já assistiu algumas das animações feitas em relação aos jogos. E apesar de ter um público-alvo bem mais jovem, não na pegada das animações da Pixar, da Disney, mas ainda assim tendo um público mais jovem como alvo, esse filme conseguiu me divertir de uma forma que eu não esperava. É uma versão basicamente fiel do personagem principal e uma bem diferente do seu vilão antagonista, vivido pelo Jim Carrey. Só que eu achei que mesmo assim funcionou muito bem. Apesar do físico do Jim Carrey não ser o ideal, o mais próximo do Robotnik dos jogos e também dos desenhos, eu senti que a dinâmica entre os dois é muito parecida. Então por isso eu consegui sentir sim partes dos jogos no filme e eu consegui dar algumas boas risadas, eu consegui me divertir bastante, é por isso que ele tá aqui em sexto lugar. Sou o Sonic, uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. Onde eu tô? Qual é o ano? O The Rock já é presidente? Em quinto vem Príncipe da Pérsia, um dos clássicos do PlayStation 2, e é aqui a adaptação a Areias do Tempo. E te falar, eu gostei praticamente de tudo nesse filme, desde o cenário, das acrobacias, das cenas de ação, do tom cômico de alguns personagens, do tom vilanesco e ameaçador dos vilões, e gostei também do plot twist, gostei bastante. Queria que esse filme tivesse rendido mais para ter continuações, só que infelizmente não foi o que aconteceu, e pra época ele foi praticamente assim, um mentor para os filmes e jogos de Assassin's Creed. Sem contar que o ator principal, o Jake Gyllenhaal, não sei pronunciar o nome dele, lembra bastante o protagonista dos games, e quando a fidelidade do ator com o do jogo é praticamente idêntica, a nossa identificação com o filme tende a ir lá nas alturas, e esse é um ponto muito positivo para Príncipe da Pérsia. This is no ordinary dagger. You see the sand turns back time. Em quarto lugar tá um filme aqui que não me desce, não consigo entender até hoje como é que não fez sucesso. Eu gosto também de tudo nesse filme, gostei da adaptação, gostei dos personagens, gostei da trama, gostei dos efeitos especiais, obviamente, que é a parte que mais se destaca nele, que é World of Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos, infelizmente o primeiro e último, né? E lindeza, se alguém aí já jogou os jogos de Warcraft, desde o primeirão pixelado, que lembra um pouco a dinâmica de Age of Empires, você lá escolhia o seu exército, se era orc, se era humano, tinha que começar a pegar recursos, pra até a evolução do que é hoje o World of Warcraft, e vai lá e assiste ao filme, cara, eu não consegui não identificar tudo do game no filme. E pra época eu achei que o negócio foi tão bem feito, foi tão, assim, chega a brilhar aos olhos o efeito especial, como eles tiveram coragem de fazer um filme 100% CGI praticamente. Eu gostei de como as armaduras grandes, que na prática daria, assim, uma espécie de dificuldade de movimento, de visualização, ali no filme parece ser algo fluido, tão natural do dia a dia deles, dos seres humanos, e os orcs gigantes, grandes, eu acho que tudo funciona tão bem nesse filme que eu não consigo entender como é que ele não foi pra frente. E a diversão é tão grande que garante aqui o quarto lugar para esse filme. O pódio aqui pode começar com polêmica. Confesso que eu gosto muito da adaptação do primeiro filme, da adaptação de Doom, Porta para o Inferno, estrelado pelo Karl Urban, que fez o Elmer em Senhor dos Anéis, e pelo The Rock, que, putz, é o The Rock, não tem como não gostar. E o legal é que nessa versão, acho que é uma das poucas versões em que o The Rock não é o mocinho. Ah, se você nunca assistiu, desculpa, o filme é antigo pra caramba, é a mesma coisa que não querer tomar spoiler de Titanic ou de Breaking Bad. E sinceramente,
Combate, eu acho que essa adaptação aqui é praticamente um tira do jogo e coloca na tela. Dá um BO numa unidade espacial, numa unidade científica, né, numa instalação científica em outro planeta, uma unidade militar tem que ir pra lá. No jogo, pelo que eu me lembro do jogo, do primeiro lá, bem antigão, bem pixelado, era basicamente isso também, só que a sua equipe morre, você fica sozinho e você tem que dar um jeito de sair de lá. No decorrer da trama, a gente acaba descobrindo que as pessoas foram infectadas por uma espécie de vírus, por uma espécie de mutação genética. Não sabíamos necessariamente se era algo feito pelo ambiente, por algum micro-organismo alienígena que contaminou as pessoas, ou se foram os seres humanos fazendo experiências em outros seres humanos. Tudo que a gente sabe é que a gente acaba enfrentando monstros. Nos jogos, esses monstros acabam revidando até mesmo com algum tipo de poder. Nesse primeiro filme, não tem essa adaptação. As criaturas estão basicamente na ameaça do porte físico, da porrada e da resistência. O segundo filme adaptado, ele é bem mais fraco, o orçamento é bem ruim, é quase que um fan-made, e eles adaptam o uso de poderes que, para as questões, são legais, só que eu não me divirto muito com esse filme, por isso que ele nem entra aqui, só tô mencionando. Só que o que realmente chama a atenção nessa adaptação aqui é uma cena em primeira pessoa, chuchu beleza, lindo de se ver, e o filme como um todo é divertido. Tem alguns pontos ali de comédia, de engraça, bem pontuais, que é feito para algumas pessoas, só que o clima de tensão eu acho que é bem mantido, e a luta final também garante uma diversão. É divertido pra caramba esse filme, ele não assusta, ele não dá medo, porém é tenso, e a diversão e a adaptação garantiram a ele a medalha de bronze. Em segundo lugar, aí sim, Mortal Kombat, mas o primeirão lá de 1995. Impossível deixar esse filme fora da lista, porque ele consegue misturar justamente as duas coisas. Diversão e sentir que o jogo está no filme. E essa primeira versão consegue adaptar muito bem a ideia do torneio, que é basicamente o filme todo, muito diferente da sua continuação, que ela é horrível em vários aspectos. Eu só gosto de um ou outro elemento visual. Tá, eu só gosto do Motaro. Do resto, o Sector, os robôs, mais ou menos. E a adaptação de 2021, apesar do visual ser incrível, a história é horrível. E aqui não, tudo é muito bem feito, claro, com as limitações da época. Sem contar que na luta final tem um equilíbrio muito bem feito ali entre coreografia de luta e a música tema. Por isso que essa primeira adaptação de Mortal Kombat fica aqui com a medalha de prata. E a medalha de ouro, o ponto mais alto, fica para Assassin's Creed. Lindezas, o negócio é o seguinte, esse filme é praticamente também um pega do jogo e coloca na tela. Apesar da história, do personagem principal serem coisas originais para o filme, não tem como não sentir que é Assassin's Creed. Dá até pra sentir que é uma espécie de releitura da saga Ezio, onde a gente tá conhecendo tudo pela primeira vez na pele do Desmond, se eu não me engano. Já faz tempo que eu não jogo os primeiros Assassins. Mas tudo nesse filme é do jogo. O Animus, a empresa, a corporação, os flashbacks, a ambientação, os pulos, o parkour, as armas, tudo é muito bem feito, tudo é muito legal. As mudanças de cena indo do passado pro presente, do presente pro passado, lembra muito a transição no game, que é quando você tá esperando o loading carregar, quando você tá carregando o Animus. Ok, a máquina Animus em si é bem diferente do jogo, mas é também a parte da adaptação. Só que isso não estraga nem um pouco a experiência do filme. Comparado com o resto da lista, é o que mais aproxima essa experiência de diversão com adaptação. E eu também não consigo entender como é que não foi pra frente, como é que ainda não teve um segundo Assassin's Creed. E eu não sei como não rasgar elogios pra esse filme, porque, sério, toda vez que ele tá passando, eu tiro um tempinho ali pra assistir. Trabalhamos nas trevas para servir a luz. Somos assassinos.
Uma menção honrosa aqui a Tomb Raider Lara Croft. Eu gosto muito da primeira versão estrelada pela Angelina Jolie, até porque eu acho que é uma adaptação muito fiel aos primeiros jogos lá, em que a Lara ainda era toda quadradona, pixelada. Acho que a adaptação mais recente com a Alicia, essa moça aqui, também é muito fiel, só que esses filmes não entraram aqui na lista porque, apesar de eles serem bem adaptados, eu não consegui me divertir tanto, porém é muito fiel mesmo. Se você nunca assistiu nenhuma dessas duas versões, vale a pena a experiência, pelo menos para falar que conheceu. Fica a dica. Lembrando que essa é a minha lista, os meus filmes favoritos, as minhas adaptações, agora eu quero saber as de vocês. Sabiam da existência desses filmes? Sabiam que todos esses games já tinham sido adaptados alguma vez? Já assistiu algum deles? Gostou ou não gostou? Quais outros filmes você colocaria aqui nessa lista? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, bora trocar uma ideia. Depois deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, marque lá todas as notificações para ficar por dentro de todas as curiosidades, listas, reacts e comentários feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!